Se você é do tipo que ama uma boa história dos bastidores da televisão, daquelas com reviravoltas, tropeços, vitórias e umas polêmicas no meio do caminho, então prepara sua xícara de café, porque o assunto de hoje é quente. A estrela da vez? Ana Maria Braga. Sim, ela mesma. A apresentadora que faz o Brasil acordar há décadas com o famoso Acorda Menina. E que, ao lado do inseparável papagaio, primeiro o eterno Louro José, agora o Louro Mané, virou sinônimo das manhãs da TV Globo. Só que por trás dos bolos, das receitas e dos momentos divertidos no ar, a vida da Ana Maria é cheia de capítulos surpreendentes. E não estamos falando só dos climões com convidados ao vivo. Tem um lado menos conhecido, e bem mais turbulento, que envolve fazendas, criação de avestruzes, gado de elite, florestas de eucalipto e até 2 falências. Sim, teve promessa de lucro fácil, teve pirâmide financeira e, claro, muita dor de cabeça no campo. Quer entender como essa mulher saiu do interior de São Paulo, conquistou o país com carisma e, ao mesmo tempo, quase perdeu tudo com investimentos rurais ousados? Então, senta que lá vem história. E que história! A história começa lá em 1949, no interior de São Paulo, mais precisamente em São Joaquim da Barra. Uma cidade pequena, cercada de fazendas, onde o calor no verão é daqueles que parece derreter até o pensamento. Foi nesse cenário que nasceu Ana Maria Braga, filha de seu Giuseppe, um taxista italiano, e Dona Lourdes, uma brasileira de fibra. Desde cedo, a Ana vivia no meio de plantações, galinhas, cheiro de mato e vida simples. Aquela rotina rural que muita gente da cidade grande só conhece pela televisão ou quando vai visitar um parente no interior. Mas engana-se quem pensa que a infância dela foi moleza. Ana estudou em internato, com rotina rígida, horários cravados e pouca liberdade. E mesmo nesse ambiente disciplinado, ela já se destacava. Era curiosa, questionadora e gostava de entender como tudo funcionava. Era daquelas crianças que não se contentavam com respostas rasas. Quando entrou na adolescência, decidiu que queria ser bióloga. E como o sonho era grande, ela arregaçou as mangas. Começou a trabalhar bem cedo para pagar os próprios estudos. Enquanto as colegas curtiam o fim de semana, a Ana estava lá, ralando, guardando cada centavo. Foi assim que aprendeu, na prática, o valor da independência. Se formou em Biologia pela Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto. Uma cidade um pouco mais próxima da capital, mas ainda com aquele jeitão de interior que ela tanto gostava. E mesmo frequentando os laboratórios e se aprofundando na ciência, Ana continuava apaixonada pela vida no campo. Aquilo que começou lá na infância seguia firme dentro dela. Só que o destino tinha planos bem diferentes dos tubos de ensaio e da zootecnia. E esses planos incluíam câmeras, estúdios, receitas, milhões de telespectadores, claro, um certo papagaio de voz inconfundível. Para se especializar na área, ela se mudou para São Paulo, capital. E foi aí que tudo começou a virar. A correria da cidade grande, o trânsito, os prédios enormes, tudo contrastava com o sossego do interior que ela conhecia tão bem. Mas não teve moleza. Para bancar a pós-graduação, Ana precisou arrumar um emprego. E onde ela foi parar? Numa das maiores emissoras do país na época, a extinta TV Tupi. Foi ali que ela começou a apresentar programas femininos, jornalísticos, o que pintasse. E não demorou muito para se apaixonar pelo clima dos bastidores, pelo universo da televisão. Aquele mundo caótico e criativo era totalmente diferente da rotina científica que ela conhecia. E, aos poucos, a biologia foi ficando para trás. Quando a TV Tupi chegou ao fim, ela deu um tempo da telinha. Foi trabalhar como assessora de imprensa e diretora comercial na Editora Abril, cuidando das revistas femininas. E mesmo fora da televisão, Ana seguiu construindo uma base sólida no mundo da comunicação. Nesse meio tempo, realizou um sonho antigo, comprou um sítio com cachoeira. Um pedacinho de terra só dela, onde podia plantar, cuidar dos animais e se reconectar com aquela Ana do interior. Mesmo sem tanta experiência no assunto, ela queria viver de verdade aquele mundo que tanto amava. Mas a paixão pela televisão continuava ali, quietinha. E em 1992, ela voltou com tudo, dessa vez pela Rede Record. Assumiu o comando do programa Note e Anote, e não demorou muito para virar fenômeno. A audiência disparou, o público se apaixonou, e Ana Maria Braga passou a ser nome conhecido em praticamente todo o país. O sucesso foi tão grande que ela entrou até para o Guinness Book, com recorde mundial de mais de 24 horas no ar durante uma única semana. Era oficial. Ana tinha se tornado uma estrela da televisão brasileira.
Com o nome em alta e o sucesso batendo a porta, Ana Maria fechou contrato com a TV Globo em 1999. Foi aí que nasceu o Mais Você, programa que viraria sinônimo de manhã brasileira. E ali ela fazia de tudo. Falava sobre saúde, dava dicas de bem-estar, preparava receitas que faziam a gente salivar só de olhar e, claro, dividia a bancada com o inseparável Louro José, um papagaio falante que virou um verdadeiro ícone da televisão. Juntos, criaram uma vibe leve, divertida e, principalmente, familiar. Era como se o público estivesse tomando café com ela, ali mesmo na cozinha de casa. Nessa fase, ela já não era só apresentadora. Ela era inspiração. Abria o programa com frases de impacto, mensagens de fé e coragem, e se conectava com o público de uma forma muito além da tela. Mas a vida dela também teve capítulos difíceis. Em 1991, ainda antes de todo esse estrelato, ela enfrentou um câncer de pele. Venceu. Anos depois, em 2001, foi diagnosticada com câncer coloretal. Precisou se afastar da TV. Quando voltou, apareceu carequinha, emocionando o público e mostrando que era de verdade. Que era guerreira. A Globo, inclusive, fez questão de exibir essa volta como um marco de superação. Em 2015, veio outro baque, um câncer no pulmão. E em 2020, mais uma vez, ela teve que parar tudo e encarar mais uma batalha. Em todas essas fases, Ana fez questão de dividir com o público o que estava vivendo. Mostrava os tratamentos, as dificuldades, mas também fazia questão de reforçar a fé. Aliás, fé é algo que sempre andou lado a lado com ela. Ana já falou muitas vezes sobre promessas que fez, sobre peregrinações que realizou, como a visita ao Santuário de Fátima, em Portugal. Era essa espiritualidade que dava força para seguir em frente, mesmo nos piores dias. Agora, se você acha que no meio de tudo isso ela esqueceu aquele sonho antigo de viver no campo, tá muito enganado. Mesmo com a rotina puxada da televisão ao vivo, Ana nunca abriu mão do vínculo com a terra. Lá atrás, quando ainda estava na Editora Abril, ela chegou a vender aquele primeiro sítio que tinha e comprou uma fazenda bem maior, algo em torno de 15 alqueires. E foi nessa nova fase que ela se meteu numa das aventuras mais polêmicas da vida dela. Lembra da febre das avestruzes, lá pelos anos 2000? Pois é. Tinha uma empresa chamada Avestruz Master que prometia lucros astronômicos com a criação desses bichos exóticos. O esquema parecia tentador. Você comprava os filhotes, a empresa cuidava de tudo, e depois te pagava uma fortuna quando os animais crescessem. Muita gente embarcou nessa, inclusive a Ana. Afinal, juntava duas paixões dela, a fazenda e a ideia de um investimento rural moderno. Ela investiu pesado. Comprou os filhotes, construiu estrutura caríssima, com ar-condicionado nos galpões, ração especial, funcionários em tempo integral, tudo nos conformes da promessa. O problema? O tal mercado de carne e ovos de avestruz simplesmente não existia de verdade. A empresa era, na prática, uma pirâmide financeira. Nunca recomprou os animais. E quem ficou com o prejuízo foi o investidor. No caso da Ana, foi uma pancada financeira gigantesca. Ela teve que doar os avestruzes, porque ninguém queria comprar. E o pior, chegou a se endividar para manter tudo funcionando. Resultado? Sua primeira falência rural. Depois desse tombo, ela precisou vender a propriedade. Mas sabe como é? Quem ama a vida no campo, não desiste fácil. Em 2006, Ana resolveu tentar de novo. Comprou uma fazenda ainda maior, dessa vez em Bofete, no interior de São Paulo. A nova propriedade tinha mais de 150 alqueires, ou, se você preferir, mais de 370 hectares. Era um verdadeiro paraíso. Casa principal com colunas imponentes, palmeiras imperiais na entrada, piscina de filme, pasto a perder de vista. A fazenda era originalmente um aras, voltado à criação de cavalos de raça. Mas Ana tinha outros planos. Ela decidiu investir na criação de gado de elite. A ideia era trabalhar com genética de ponta, vendendo embriões, sêmen e tudo mais que o mercado de reprodução exige. Importou material genético de touros americanos, apostou em vacas de linhagem valorizada e se envolveu com todas as técnicas modernas do ramo. A ideia era boa, pelo menos no papel. Mas, na prática, o retorno financeiro não veio no ritmo esperado. Cuidar de uma fazenda desse porte, manter funcionários, controlar os custos, lidar com imprevistos, tudo isso exige dedicação total. E não dá para fazer isso morando no Rio de Janeiro e apresentando um programa diário ao vivo. Mais uma vez, os custos engoliram o projeto.
E, mesmo com toda a paixão que ela tinha pelo campo, Ana Maria enfrentou sua segunda falência rural. E a coisa continuou se complicando. Ela até tentou manter o sonho de pé, mas já estava com a conta bancária ameaçada. Sabe aquela famosa frase para não perder tudo? É melhor vender o que for possível. Então, ela vendeu todo o gado de elite e passou a procurar outras alternativas para gerar receita na fazenda. Surgiu a ideia de transformar boa parte das pastagens numa floresta de eucalipto, numa parceria com uma empresa especializada. A ideia, no papel, até fazia sentido. A madeira de eucalipto tem um valor considerável e é procurada para diversas finalidades industriais. Em tese, você planta as mudas, mantém as estradas internas e, após alguns anos, faz a colheita e vende. Parecia simples, mas tem um porém. O ciclo do eucalipto é longo, algo em torno de 7 anos, para que ele cresça e possa ser cortado. Ou seja, ela não veria dinheiro desse projeto no curto prazo, apenas despesas, e a fazenda não geraria receita imediata. Foi um sufoco. Por um lado, ela afastou o risco de ficar devendo para banco, vendendo gado. Por outro, a terra agora estava cheia de eucalipto que demoraria anos para dar retorno. Nesse meio tempo, ela não pôde largar o mais você, muito menos se dedicar integralmente ao campo. Então, a Fazenda Primavera ficou meio que andando sozinha, ou melhor, gerando custos e não conseguindo pagar as contas. Diante de tantas tentativas que não deram certo, ela resolveu apostar em algo mais tradicional e, ao mesmo tempo, promissor: o café. Só que não qualquer café. Ela decidiu plantar café orgânico, que tem ganhado cada vez mais espaço nos mercados nacional e internacional. Para isso, separou 1 hectare dentro da área de eucalipto e começou os testes com a ajuda de um técnico agrícola. A ideia era simples: se a produção se mostrasse viável, ela poderia aos poucos substituir boa parte dos eucaliptos pelo cafezal. E, quem sabe, finalmente transformar a Fazenda Primavera num negócio rentável, sustentável e que ainda tivesse a alma da Ana, com aquele jeitinho caseiro e apaixonado pelo campo. E não é que o plano começou a dar certo. Além do café, a fazenda hoje tem uma horta gigantesca, com alface, couve, hortelã, alho-poró, pimentas e muito mais. Dizem que a produção é tão grande que abastece a casa dela, a dos funcionários e ainda sobra para presentear os amigos. Tem também pomar com frutas de toda espécie, galinheiro para consumo próprio, ovos fresquinhos, enfim, se não dá retorno financeiro direto, pelo menos enche a despensa com comida saudável, orgânica e cheia de sabor. E se você acha que, depois de tudo isso, ela resolveu pegar leve, se enganou. Ana continua investindo na fazenda, reformando espaços, construindo, recebendo amigos. Inclusive, organiza eventos por lá, como festas juninas que viraram tradição entre os mais próximos. Tudo com direito à missa na capela que ela mesma mandou construir como forma de agradecimento a Nossa Senhora de Fátima, depois de vencer pela 4ª vez uma batalha contra o câncer. E não é exagero dizer que essa capela virou quase uma catedral. O espaço cresceu tanto que hoje abriga centenas de imagens religiosas que ela foi recebendo de fãs e amigos ao longo dos anos. Um símbolo da fé que sempre foi combustível para a vida dela. Olhando para essa trajetória, a gente vê que, além dos bolos, das tortas e das receitas que dão água na boca, a Ana cozinha, sim, uma receita de vida feita de persistência, coragem e fé. E aí, gostou de saber desses bastidores da história dela? Já conhecia o caso dos avestruzes, do gado de elite ou da floresta de eucalipto? Conta aqui nos comentários qual parte mais te surpreendeu nessa história cheia de altos e baixos. E se curtiu o conteúdo, deixa o like e segue o perfil para não perder os próximos episódios desse mundo cheio de bastidores e reviravoltas da TV brasileira. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!